dia! Meninas, hoje então live para a gente tratar de um tema super importante, força, mulheres fortes. Só que hoje a gente vai pensar um pouco sobre que parada é essa de mulher forte. Hoje a gente vai falar então sobre se você é forte mesmo ou se você não teve escolha. A frase hoje, ela é uma provocação. É claro que ela é uma luz de alerta, mas ela também é uma provocação para você se questionar. Porque eu tenho certeza que você escuta de todo mundo, nossa, como você é forte. E isso bate para você como um elogio. E a gente vai avaliar aqui hoje se isso é realmente um elogio ou se esse é um ponto de atenção. E atenção, nós vamos dividir essa live em dois grandes blocos. Eu vou trazer para você uma frente emocional de quais são as causas emocionais que você viveu na infância, pode ser que você viveu na infância, que geraram a necessidade de você se tornar essa mulher forte. E outra, o atual, que é a tipo de vida você construiu e por que você continua sendo uma mulher forte. Mas Lúcia, você acha que ser mulher forte não é bom? Claro que ser forte é bom, mas como tudo na vida, meninas, a gente tem um ponto ótimo. Existe um ponto ótimo em que eu vou indo, é muito bom ser forte. Chega num ponto em que se eu continuar sendo muito forte, eu vou ser infeliz. Então o que eu quero é que você tenha controle da sua vida. E lembrando que essa é uma live de aquecimento para o nosso curso gratuito que vai acontecer 27, 28, 29 de abril. Logo, final, que chama Destrave a sua vida sem colapsar. Porque o meu objetivo aqui é fazer você crescer, você viver o seu sonho sem ficar colapsada na dor do crescimento. Sim, a dor do crescimento existe e uma delas é a força. Bora então! Gente, a primeira coisa que eu quero que vocês estejam em mente quando a gente fala de força é sobre o quanto que a mulher que é muito forte hoje, que dá conta de tudo, ela provavelmente tem histórico de uma pessoa que não foi cuidada. Pode ser que ela não tenha sido cuidada na infância e que ela continue neste padrão, porque ela entendeu que esse é a grande verdade. É uma crença inconsciente, sabe? De ninguém cuida mesmo. E até às vezes quando alguém quer vir cuidar, você diz, não estou acostumada com isso, para deixar eu faço com isso sozinha. Então por isso que é também um alerta para você. Gente, o que eu vejo em consultório? Maioria das vezes, eu vou trazer 3 causas emocionais que podem ter sido causadas na sua infância para justificar a sua força muito grande hoje. A primeira delas é a falta de acolhimento emocional. Então, a mulher que não teve, a criança que não teve esse acolhimento emocional lá atrás, ela começa a achar que ela está sozinha. Que tudo isso, ela tem que dar conta de tudo. A criança, ela está embaixo dos pais, os pais a protegem, os pais, os cuidadores, a família. E quando essa menina se viu sem essa proteção, ela entende, inconsciente e emocionalmente, de que se eu não me tornar forte aqui, eu posso morrer, porque eu posso não ter a proteção, a comida. Então, eu me torno forte por pura necessidade. De falta de acolhimento, de segurança emocional. Segundo, a inversão de papéis. Aquela menina que teve pais que tinham problemas por qualquer tipo, e essa menina, criança que está aqui, você na infância, provavelmente, tem os pais que invertem o padrão. Eles vêm aqui para serem protegidos. Eles não davam a proteção, mas também pede assim, de agora você tem que ser forte. Você é a menina da casa. Quantas vezes eu escuto, gente, a mãe vai trabalhar e deixa a filha mais velha cuidando dos irmãos mais novos. Isso é um amadurecimento muito forte, quer dizer, ela tem que se tornar a mãe. Acontece isso também, tem um paciente que faleceu, os pais faleceram e ela precisou cuidar dos filhos para não irem para o abrigo, cuidar dos irmãos para não irem para o abrigo. Então, claro que vai ter um amadurecimento muito grande e uma necessidade de uma força. Terceira possibilidade emocional de que causa a mulher muito forte. Ambiente em casa instável. Com isso tudo que eu tô falando na infância, tá, gente? A live vai ser 2 blocos. Um bloco emocional e um bloco de atualidades. Então a gente vai lá na infância, 6 causas, e eu já tô na terceira, em que ela tem um ambiente instável.
que é um ambiente instável? Em que, às vezes, a casa está em paz, às vezes a casa está em guerra. Isso acontece muito com pais alcoólatras, em que ela nunca sabe o que vai acontecer. Não existe uma ordem de coisas. Eu tô no controle, eu sei que a minha casa é assim, ou a qualquer momento pode o pai chegar bêbado em casa, ou pode a mãe, de repente, tem namorados que chegam movimentando e mudando a estrutura da casa. Essa menina, ela começa a construir uma proteção muito grande, muito cedo. Então, daí vai surgindo a força, tá? Aqui eu não quero aprofundar muito, eu quero trazer um leque só para você começar a se olhar. A gente vai aprofundar isso tudo lá no treinamento gratuito, o link tá na bio, se você ainda não se inscreveu. Destrave a sua vida sem colapsar, tá? Quarta possibilidade de que está gerando uma mulher forte, o amor ser condicionado. Sabe aquela sensação de que eu só te amo se você... Nossa, que gracinha você lavou a louça. Nossa, como você dá conta disso sozinha. Nossa, parabéns, tirou nota 10. Eu tinha um paciente que falava, o pai dela virava assim para ela, tinha tanta cobrança, que o pai dela virava e falava, por que não tirou 11? Olha a condição. Para eu ser amada, eu preciso estar performando. E isso vai tatuando no nosso emocional, gente. Eu tenho valor quando eu entrego alguma coisa, quando eu tiro nota boa da escola, ou quando eu cuido dos meus irmãos, ou quando eu faço as atividades da casa. Então isso acontece muito. Em ambientes de amor condicionado. Minha mãe só me ama se eu for boazinha. Eu tinha uma paciente que falava, nossa, como minha filha come bem, olha como não dá trabalho. Quando a menina não dá trabalho, quer dizer, não dá trabalho, ela é boazinha, então ela tem valor se ela não dá trabalho. E nisso vai crescendo uma força muito grande, que pode ser disfuncional agora na vida adulta. Quinto ponto, rejeição ou abandono emocional. Quando menina, lá na infância, ela percebe que ela tem uma rejeição. Isso pode acontecer com pessoas que foram adotadas mais velhas. Isso pode acontecer com famílias instáveis também, enquanto a rejeição ela é percebida. E a rejeição gera o abandono emocional. Às vezes a mãe até está dentro de casa, o pai está dentro de casa, mas ela é invisível. É uma criança filho de pais sobrecarregados, é que em nenhum momento eu estou culpando os pais, tá, gente? É uma condição que era necessária para eles viverem. Mas que esse ambiente gera em você uma dor muito grande que traz essa força. Por quê? Esse abandono emocional, às vezes eu não estou sendo vista. Se eu não estou sendo vista nas minhas demandas, eu vou criar, então, uma força interna aqui, porque sou eu contra o mundo. Eu não tenho a minha rede de proteção. Então, isso também pode gerar essa disfunção. E sexto lugar, crítica constante, desvalorização. Isso é tão destrutivo, gente. E isso funciona também, todo esse conhecimento que eu estou trazendo para vocês, ajuda vocês a questionarem até na educação dos filhos e de netos que tem por aí também, sabe? Porque às vezes a gente faz coisas sem perceber. Então a crítica constante de menino faz isso direito, você é preguiçosa, você não fez dever de casa, não arrumou sua cama. O tempo inteiro você precisa gerar no outro a produtividade. E se você não vê a produtividade e a excelência, está sempre na crítica. Está sempre na crítica. Então, gera na menina a sensação de que eu não sou suficiente. Se eu não sou o suficiente, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer mais. Eu tenho que gerar proteção. Então, essas são as 6 causas que podem ser geradas na infância, que levam você hoje a ser forte. Porque hoje o questionamento é, você é forte mesmo ou não teve escolha? Porque quando eu trago isso, eu estou dizendo para você, olha, você não teve escolha, você aprendeu a ser forte quando criança. E isso aqui vai desenvolver uma mulher forte, que pode ser um grande problema na sua vida. Porque ser forte pode levar você a colapsar. Ser forte tem 2 lados, né, da moeda, gente. Primeiro, é claro que eu dou conta de muita coisa. E depois, por que eu sou forte? Todo mundo vai colocando em cima das suas costas. Todo mundo vai colocando em cima de você, mas ela aguenta. Ninguém te vê porque você não está sendo. Ela dá conta. Ela é forte. Eu fui assim.
Eu fui uma criança que eu era muito forte, amadureci muito rápido, por alguns desses modelos aqui, vários eu vivi, de forma muito sutil. Não precisa ser aquelas coisas que a gente vê na televisão. Isso acontece de forma muito sutil. Às vezes, várias falas de diferentes, desses 6 tópicos diferentes, vão carimbando em você a sensação de, nossa, eu preciso disso. A minha irmã nasceu quando eu tinha 1 ano, e minha mãe, como eu já dizia pra mim, agora você é a mocinha da casa. Eu não era a mocinha da casa. Eu era um bebê de 1 ano, não. Eu tinha 1 ano e pouco. Minha irmã nasceu, eu tinha 1 ano e 5 meses. E com 1 ano e 5 meses eu tive que me tornar a mocinha da casa. Minha mãe fez isso por mal? Não, mas isso junta com o meu traço de personalidade, e aí então eu começo a me tornar a mocinha da casa. E eu não era mocinha, eu também precisava de proteção. Mas a minha mãe não dava para cuidar de 2 bebês. Então ela escolhe o bebê mais novo, que é mais vulnerável, obviamente, e abandona a menina mais velha. Então, olha só, aqui tem o abandono, aqui tem a crítica constante, a desvalorização de você não pode chorar, você não pode fazer isso. Então, a falta de acolhimento emocional de bom, você já é a mocinha, então você não precisa mais de tanto cuidado, você não tem mais o colo. Eu perdi o colo da minha mãe com 1 ano e 5 meses. 1 ano e 5 meses eu era um bebê ainda. Então a gente tem uma mistura muito grande de todas essas formas aqui de sentimento de não sermos cuidados. Vou repetir e trazer para vocês, para você lembrar então, ó. Primeiro, falta de acolhimento emocional. Gente, eu tô aqui com a minha cola, viu? Porque o trem é profundo hoje. Então se eu tô olhando aqui pro lado assim, eu estou colando, porque não é nada intuitivo que eu tô trazendo para vocês, é teoria. Muita coisa que eu vi aqui em consultório, que a ciência fala. Falta de acolhimento emocional, inversão de papéis, ambiente instável, amor condicionado, rejeição ou abandono emocional e crítica constante de desvalorização. Então, só tem esses? Não, né, gente? Isso aqui eu tô trazendo só o que você já tem disponível agora. Tô fechando agora o bloco em que a gente foi visitar as causas dessa mulher forte que você se tornou no passado. Da menina que teve que ser forte para dar conta. Mas eu acho que é importante também trazer agora algumas questões que eu vejo que são do contingente, que estão vivendo agora. Então tem coisas que essa mulher constrói uma vida em que ela é o grande pilar, a grande força, de forma muito pesada. E eu quero te deixar alerta. Mais 6 pontos aqui, então bora começar? Sobre problemas que você pode ter em que? A questão problema de ter força é que ela pode virar uma prisão. Vamos entender melhor? Olha aqui. Primeira coisa é medo de perder o valor. Aquela mulher que tem uma força muito grande, que dá conta de tudo, ela entende que ela tem valor quando ela dá conta de tudo. Ela dá conta de tudo no trabalho. Ela é exemplar. Ela dá conta de tudo em casa. Ela traz todas as responsabilidades para ela, porque ela entende que ela só tem valor se ela está produzindo, se ela está gerando alguma coisa. Então, ela, por existir, não basta. Precisa fazer. Quem não tem esse sentimento, gente? Fala a verdade. Quem de nós não tem esse sentimento de que eu preciso entregar? A nossa sociedade fomenta isso na gente. De eu preciso entregar um resultado para então eu me sentir mais feliz, mais feliz, pertencida. Segundo, identidade cristalizada. Eu entendo que eu sou assim. Eu não posso ser diferente porque eu cristalizei. Eu sou forte, eu dou conta de tudo. Sabe aquele burro de carga? E isso você entendeu, você se olha no espelho e vê essa mulher. Então, se você mudar e se tornar diferente, de levar as coisas mais leve, dizer mais não, a sensação é de que você está quebrando alguém que você é. Porque você cristalizou nessa identidade de que eu sou forte. Atenção. Tudo que eu estou trazendo aqui são pontos que você pode avaliar o quanto que tá bom, tá gostoso, tá feliz, estou prosperando, e o quanto você diz que, opa, peraí, tá passando do limite, eu tô entrando em sofrimento. Até porque essas lives todas são de aquecimento para o nosso evento gratuito, que vai acontecer 26, 27, 28 e 29 de abril, em que a gente vai falar sobre destrave a sua vida sem colapsar. Entende que eu preciso destravar a vida e crescer e fazer mais, mas que se eu for uma mulher muito forte, crescer significa assumir mais coisas, e aí então eu colapso e eu não dou conta. E muitas mulheres que eu vejo, gente, é que estão com medo de crescer, não querem crescer, com medo de colapsar. Por quê? Eu não dou conta de mais nada, eu estou desistindo dos meus sonhos, e é por isso que eu estou aqui. Combinado?
Terceira causa da mulher que mantém a força, que quer carregar tudo e despedaçando no caminho, culpa ao descansar. Que mulher que não tem, gente? Sente culpa quando tá descansada. Outro dia eu estava escutando um podcast e era uma atriz, eu não lembro mais o nome, mas era uma atriz poderosona e ela falava, eu não podia deitar para ver televisão e assistir Netflix no fim de semana porque eu não queria que os meus filhos vissem a mãe deles no estado de descanso e relaxamento. Olha que loucura. Ela tem que estar produzindo e mostrando isso para os filhos, de olha como eu sou forte, olha como eu dou conta de tudo, a ponto de que mostrar para os filhos que ela estava prostrada na cama assistindo Netflix era culpa. Quem não aí? Quem não aí? Quem sente culpa? Deixa eu ver. Quem sente culpa ao descansar, meninas? É muito comum isso também, em todas nós, né? Quarto ponto, desconfiança emocional. Eu não me sinto segura se eu não estiver produzindo, se eu não estiver fazendo coisa. Porque emocionalmente, não é, Elaine? Bora! É isso aí. A Bia, pois é, acontece mesmo. E por que a gente está falando isso? Para a gente poder prestar atenção e se dar o direito de, nossa, eu posso fazer diferente. Aliás, vocês já se inscreveram no Destrave Sua Vida Sem Colapsar? Link tá na bio, meninas. Tá lindo, lindo, lindo. De graça, nós juntas, bem mais profundo aqui. Eu tô só pincelando bem mais profundo, porque eu já quero transformar vocês para crescerem e viverem o sonho de vocês sem sobrecarga, sem colapsar, tá? Minha missão de vida é essa, transformar mulheres. Quinto, esse é perigoso, hein? Esse é perigoso. Reforço social. O que é o reforço social? Todo mundo acha muito bom você ser a burra de carga da empresa. Todo mundo acha, burra de carga, gente, essa expressão mesmo. Eu quero que seja forte, eu quero que bata aí para você dizer, nossa, peraí, tem alguma coisa que precisa ser ajustada. De você perceber que é bom para todo mundo. Então, nossa, como você é boa, que bom. Ontem eu tive uma paciente que ela saía, arquiteta, ela saía do trabalho 11 horas da noite, adivinha se ela não ganhou um burnout? Como, parabéns. 11 horas da noite. E a empresa reforçava, nossa, manda pra fulana que ela resolve. A fulana é imparável, ela é incrível. E nisso ia reforçando e a fulana ia assumindo cada vez mais responsabilidade. Ela ia crescendo, os pepinos mais pesados iam para ela. Ela entregava mesmo sem aguentar, por conta do reforço social. Cuidado, porque isso é silencioso. Então, o que eu estou fazendo aqui é mostrar para você problemas. E sexto, gente, e muito delicado, muito perigoso, é o vazio, o medo do vazio. Se eu parar, se eu não der conta de tudo, se eu deixar de ser importante, se eu deixar de servir o outro, vai me dar um vazio. Por quê? A gente tem ganho secundário despedaçando e fazendo tudo pelo outro. É esse reconhecimento também. Então tem que ter muito cuidado aqui. Passamos por 6 elementos que falaram sobre causas emocionais lá da infância que geraram essa mulher forte que está se virando uma prisão na vida dela. Falamos de outras 6 causas que são de hoje, da vida cotidiana, que a gente vive e que tem certeza que 100% das mulheres que passaram por essa live, que estão assistindo gravada depois, tem um pouco. Porque a mulher nessa sociedade, ela é valorizada por fazer. E a gente entra nisso. E a gente se despedaça e a gente colapsa nisso. Então vamos lá. Quais são já fiz a revisão das questões da infância. Vou só fazer a revisão de quais são os 6 pontos que a gente vive hoje para que você fique em alerta para quando você não está caindo nessas armadilhas. Medo de perder o valor. Identidade cristalizada. Culpa por descansar, desconfiança emocional, desconfio de que se eu parar eu não vou me sentir bem, reforço social e o medo do vazio. Qual a minha intenção nessa live, gente? Trazer você para a percepção de que a vida pode ser melhor. Aquilo que estava no automático, de que você achava que é assim mesmo, é a minha vida. Eu quero dizer que pode ser mais tranquilo. Você não vai deixar de fazer tudo que você tem que fazer, mas você vai olhar sobre uma ótica em que você também é importante nesse modelo. Por quê? Eu estou te preparando para o nosso encontro, que vai ter 27, 28 e 29 de abril,
ao vivo, gratuito, um evento em que eu vou ajudar você a crescer sem colapsar. Porque a gente não para de crescer. No Júlio, Lúcia, eu já cheguei onde eu queria. Não, gente, a gente cresce até o último dia de vida. A gente aprende até o último dia de vida. Mas eu percebo que as mulheres estão com medo de crescer e se segurando em crescer e viver uma vida melhor por conta do colapso da sobrecarga. E hoje, então, falamos sobre força. Se você gostou, já encaminha essa live para alguém, porque a gente está mudando a vida de mulheres. A gente não quer que as mulheres deixem de ser fortes e fazer mais. A gente quer que a gente tire o peso emocional disso. Entende a diferença? Sexta-feira, às 7h30, nós temos uma outra live, então já anota na sua agenda. E semana que vem, semana toda, de segunda a sexta, live de 7h30, para aquecer para o nosso evento Destrave o seu crescimento sem colapsar. Link de inscrição tá na bio e é de graça. Não dá para perder, né, gente? Eu te ajudando a ser feliz de graça. Dá para perder. Beijo, beijo. Te vejo por aí.